Tá um domingo hoje maravilhoso, né? Vamos sentir agora a presença de Deus, vamos acalmar o nosso coração. Vamos todo mundo agora fazer um minuto de silêncio. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, gente. Então vamos estar receptivos hoje para ouvir o que Ele tem para nos falar. Eu quero convidar aqui a Julie, a nossa adolescente, para abrir para nós aqui o culto. Bom dia, gente. É muito bom estar aqui, né, nesse dia de sol, tá muito gostoso hoje. Eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu comigo, que eu fiquei pensando durante essa semana. A Pri me mandou mensagem sexta-feira perguntando se eu podia abrir o culto hoje. E eu confesso que quando eu escutei a mensagem eu gelei um pouco. Mas não por medo de vir aqui na frente, nem nada do tipo. Mas sim porque eu parei e pensei, nossa, eu fui tão rasa com Deus essa semana, que eu acho que eu não tenho nada para compartilhar, né? Sabe aquelas semanas que você está, não sei, para baixo, você não sabe exatamente o porquê, e aí você não consegue se aprofundar, você não consegue ter aquela intimidade com Deus. E a minha semana foi exatamente assim. E nesse momento que eu parei para pensar sobre isso, Deus colocou no meu coração sobre ser testemunha todos os dias, o dia todo. E isso parece algo muito difícil, né? Como eu vou testemunhar sobre Cristo o dia todo? E a verdade é que, para mim, o Evangelho, a coisa mais linda do Evangelho, é que o Evangelho, ele vive no ordinário da vida. Ele vive nas coisas mais simples, que às vezes a gente não dá valor. Para testemunhar sobre Cristo, a gente não precisa vir aqui na frente, pegar um microfone, ter uma boa comunicação, ou ter um dom de cantar, ou até mesmo falar em línguas. Mas muitas das vezes, e eu acredito que a grande maioria, a gente fala de Deus num abraço, num sorriso, numa gentileza. A gente vê muito isso aqui na mesa, né? Quando a gente serve o café, a gente olha e observa, a gente percebe que o culto começa muito antes da pregação, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso, que a gente tem que dar mais valor para as coisas simples, né? Se eu tivesse prestado mais atenção nessas coisas simples, eu teria gerado muito mais testemunha, minha semana teria sido muito mais útil, eu teria revelado muito mais Cristo, né? Então, a gente tem que olhar para essas coisas simples, levar a vida de um jeito mais leve. Amém? E que também a gente não dependa só do domingo para abraçar um irmão, para falar com um amigo, que a gente possa fazer isso durante a semana também, né? Que a gente não dependa de um momento especial para abraçar os filhos, os pais, que a gente não dependa do culto para ter profundidade e intimidade com Deus, que a gente possa fazer isso segunda, terça, quinta, qualquer dia da semana, né? Porque Cristo vive, então a gente tem que viver Cristo. Amém? Amém. Eu queria fazer uma oração sobre isso, tá? Pai, muito obrigada por mais um dia de vida, mais um dia de oportunidade de sermos testemunhas vivas do Senhor, meu Pai. Que possamos revelar o seu amor todos os dias, o dia todo, meu Pai. Te peço que o Senhor nos use e nos transforme, que não seja só mais um domingo, primeiro dia da semana, e que tudo que seja revelado aqui, que tenha quebrantamento, seja levado para o resto da semana também, meu Pai. Que a gente seja mais sensível à sua voz, sensível à vida dos outros, e que a gente possa assumir mais responsabilidades no seu nome, meu Pai. Muito obrigada pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia derramada sobre nós. E que possamos realmente amar como o Senhor nos amou. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, tudo bem? A gente queria apresentar para vocês, né, e também receber assim com muito amor mesmo, a gente contemplando esses irmãos aqui da comunidade Voz, né? Eu queria chamar o Pedro, cadê o Pedro? Pedro, com a família dele, pastor lá da comunidade Voz,
né? Alguns aqui conheceram, talvez, eles na época que era a igreja no cinema, né? Já tem uma década aí, né? Já tem um tempão. E é um trabalho maravilhoso, né? Os nossos irmãos aqui do Louvor, essa semana passada, aliás, né? O Charles me ligou dizendo que eles vinham. E é uma alegria muito grande receber os irmãos aqui. A gente fica muito feliz, não só porque nós estamos recebendo pessoas, às vezes, que a comunidade aqui não conhece, mas recebendo pessoas que são uma expressão, né? Que tocou muito o coração, que deixou a gente muito, assim, sensibilizado e muito alegre, muito tocado mesmo pelo trabalho que eles fazem, né? Por tudo que eles representam no Reino de Deus aqui em Florianópolis, né? Então, por isso, a gente queria receber eles. Amém, irmãos? Se vocês puderem aplaudir aí os nossos irmãos. A gente não tem muito costume de fazer isso, mas é legal, né? A gente poder aplaudir os nossos irmãos, né? E ser amém na vida deles. Eu gostaria de ler um texto aqui rapidinho. A Julie, ela compartilhou, mas eu queria que a gente pudesse entrar nesse tempo de louvor aqui. Meu Deus do céu, sumiu o texto. Como é que eu faço agora? Peraí. É que essa Bíblia aqui, ela tem... eu coloquei na versão escura e me lasquei. Falou Daniel. Esse aqui é o Daniel, né? O profeta Daniel, ele disse assim: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele que muda os tempos, é ele que muda as estações, é ele que muda as horas, né? É ele que remove e estabelece os reis. É ele que move e estabelece os governos. Sim. É ele que dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Amém? Então, é o nosso Deus que vai ser adorado aqui nessa manhã. Amém. Amém? Muito obrigado, Jesus, por esse tempo. Muito obrigado, Deus, por mais esse momento que a gente pode se encontrar, Pai, para nos abraçar, para nos ver de novo, para celebrar tudo aquilo que o Senhor fez com a gente nessa semana, todas as vitórias e as lutas também que a gente tem enfrentado. Nós queremos celebrar, Pai, o Teu nome, queremos adorar o Teu nome, Pai. Abençoa os nossos irmãos, a comunidade Voz, que esse seja um momento memorável mesmo, Pai, de adoração, de louvor, de palavra. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Bom dia, irmãos. Que bom que você está aqui. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, amém? Vamos louvar o Senhor juntos como igreja. Assim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos cantar novamente? Jesus. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com
mais forte que você conseguir, vamos cantar. Somente a igreja, vamos. Senhor, reina em mim. Sobre os sonhos meus, Tu és o de tudo que sou. Vem reinar, Vem, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. vem reinar. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Deus. Amém. Jesus, nós te convidamos, Jesus, a estar nesse lugar, Senhor, de forma eminente. Jesus, nós sabemos que grandes coisas, Jesus, você pode fazer. Nós sabemos, Senhor, que quando a tua palavra diz que onde houver 2 ou mais reunidos em teu nome, ali tu estarias. Então nós cremos, Jesus, que você está aqui. Está aqui, Jesus, para fazer grandes coisas, para atrair o nosso coração mais uma vez para mais perto de ti. E nós te adoramos essa manhã, Jesus. Querido, feche seus olhos onde você está. Comece a dizer a Ele que você o adora, que você o ama, que nada aqui faz sentido se Ele não estiver, porque essa é a maior verdade que nós podemos viver. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Diga, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos no início, cante ele. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
cujo caminho é perfeito. As palavras do Senhor, a palavra do Senhor é genuína. Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? É Deus quem reveste de força e torna o meu caminho perfeito. É sobre Ele, é tudo sempre foi sobre Ele. E é por isso, Jesus, que nós nos alegramos em cantar o Seu nome, em falar sobre Você, em viver na Sua presença. Porque o que é a rocha senão o Senhor? Nós te agradecemos, Jesus, engrandecemos o Seu nome, Jesus, porque sabemos que Você é digno de tudo, digno de receber toda a honra, glória e majestade. E é por causa de Ti, Senhor, que nós cantamos mais uma vez essa manhã, com todo o nosso coração, que Você merece ser engrandecido. Se você puder, diga a Ele: queremos o Teu nome engrandecer. Diga: e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, declare com toda a sua voz, diga: queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Suas vozes, declare Ele: queremos o Teu nome engrandecer. Confiamos em Teu infinito amor, sobre toda a terra e céus. Aleluia, aplauda esse nome que é grande, é forte, é poderoso. Nós iremos cantar uma música que ela é simples e você deve conhecer já, mas ela retrata muito o que nós queremos e devemos viver todos os dias: a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Hoje, quando a gente chegou aqui, eu não tinha visitado aqui ainda essa igreja abençoada. A gente chegou, a primeira coisa que a gente já olha é esse visual incrível, né? É essa natureza que nós sabemos quem é o Criador e que revela o Criador também. E nós chegamos aqui, a gente já ficou pasmo, a gente já fez vídeo, e a gente já mandou para os amigos, e a gente falou: caramba, que igreja legal! Mas acima de tudo isso, a gente agradece a Deus. Agradece a Deus pela bondade dEle sobre as nossas vidas, sobre o nosso dia a dia, como a nossa amiga falou, no extraordinário, mas também no ordinário. Nós agradecemos a Ele pela bondade dEle todos os dias. Seja nos dias difíceis, seja nos dias melhores, os dias em que a gente tem mais sorrisos para dar, mas nós agradecemos, indiferente à situação. Cante com a gente. Te amo, Deus, Tua graça, todos os dias, desde quando me levanto, desde quando me levanto, até o fim, eu cantarei. Sim, Jesus. É
és fiel em todo tempo. Cante isso. Em todo tempo tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei tua doce voz. Vamos lá. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Tu és fiel em todo. Em todos os dias tu continua sendo Deus. Tão bom, com todo fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Levante as suas mãos e cante isso. Tua bondade me seguirá, todos os dias. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou meu ser. Tua bondade. Mais uma vez somente a igreja, vamos lá. Tua bondade me seguirá todos os dias. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou meu ser. Sim, tua bondade. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom. Cante isso, tu és bom, oh, tu és bom. Para finalizar, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Nós declaramos que tu és digno. O
Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Mais uma vez, vemos o início. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Se você puder dizer isso a Ele. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória, só Ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Os santos e os anjos, vamos. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, só Ele é digno. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Tu és digno de tudo, somente tu és. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Pela última vez vamos cantar isso. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno. Tu és digno de tudo, Pois tudo vem de ti. pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Aleluia. Aplauda o Senhor. A gente quer chamar as crianças aqui na frente. Vem, crianças. Criançada. Metade da igreja vem aqui na frente, por favor. Vem dizer. Só porque hoje eu não tô a fim de falar, né? Bom dia. Então, vamos lá orar pelas nossas crianças, né? Maravilhosas aqui que a gente tem. Então é a metade, mais da metade, né? Então, vamos lá. Pai, muito obrigada por esse dia tão gostoso, Senhor. Muito obrigada porque a gente pode estar aqui mais um dia te louvando, te adorando, Senhor. E te vendo na vida dos nossos irmãos, Pai. Em cada sorriso, em cada abraço, como a Julie falou no começo, Senhor. É tão bom sentir o Teu amor,
teu cuidado, a tua graça, Senhor. E principalmente também através de cada criança que está aqui, Senhor, que a gente tenha sensibilidade para te ver através delas, Pai. Aprender com elas, Senhor. Que a gente tenha sabedoria e discernimento, Senhor, para ensinar para elas o que tu tens também para a vida delas, Pai. Que a gente consiga, Senhor, guiar elas nos teus caminhos, Pai. Para que quando elas crescerem e forem velhas, elas não se esqueçam de ti, Senhor, e não se desviem dos teus caminhos, Pai. Nos dê essa graça, Senhor, de conseguir, Senhor, ser usados por ti, Senhor. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então tá, as crianças de 3 a 6 anos vão aqui embaixo nessa casinha de madeira. As crianças de 7 a 10 vão na salinha de cima e de 11 a 13 na outra salinha de cima com os professores, tá? Bom demais, pessoal. Eu queria convidar a ficar de pé a Júcia e o Flávio, que estão ali, por favor. Eles são visitantes, são lá da Igreja Presbiteriana de Manaus, eles fazem parte da Secretaria de Missões. Nós nos conhecemos lá na Missão Amazônia, no barco JJ. Prazer ter vocês aí, viu, pessoal? Sejam bem-vindos e fiquem à vontade, a casa é de vocês também, viu? Temos outras visitas. Quem está visitando a gente pela primeira vez aqui? Segunda vez? Sejam bem-vindos aí, viu, pessoal? Prazer, sejam bem-vindos, viu? Benção, Hugão. Então, pessoal, a gente está realmente assim, transbordando mesmo de gratidão por essa agenda que Deus preparou aqui. É uma agenda que a gente estava já esperando há algum tempo. Nós já tivemos o privilégio de ter uma história com esse povo que está aqui, né? E eu trouxe, assim, algo no coração, antes de apresentar o Pedro, né? Que Deus está contando uma história de família. A gente precisa entender isso de uma vez por todas, que a história que Deus está contando, Deus é um pai de família contando a história da família dele. E tudo que um pai de família quer é que os irmãos andem juntos, que os irmãos se amem, que os irmãos se abracem. E aí eu até estava aqui, a gente louvando, eu pensando naquela passagem lá que o apóstolo Paulo fala, se a gente não tiver amor, de nada adianta. Não adianta a gente fazer devoção, não adianta a gente ter dons, não adianta a gente doar dinheiro. Se a gente não se tornar família, de nada disso adianta. Deus é amor, Deus é família. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Deus é a comunidade que expressa sua natureza nos seus filhos. E não tem como a gente acessar essa dimensão sem a gente realmente se lançar em ser família. Então, assim, é uma alegria mesmo, porque esse povo aqui, né, muito assim na figura do Pedro, né, que eu tive mais proximidade. Cadê a Ellen? A Ellen foi lá para trás, né? Chega aqui, Pedro. A gente realmente, assim, está desfrutando disso com esse povo aqui. Eles são lá da Palhoça. A história deles é muito semelhante com a nossa. Começou também com um grupo de jovens que se amaram, que queriam repartir, né, Pedro? Você vai falar um pouquinho dessa história. Queriam entregar o que eles tinham em favor da família. E a gente tem vivido essa expressão de família. Então a gente sente mesmo, cara, que a gente está herdando família com vocês, assim. A gente está acessando esse lugar mais do que outra igreja reunida lá. É a nossa família reunida lá na Palhoça. Né, Thiago? Thiago está aqui, a Diane. Thiago e a Diane, eles foram, vou falar mesmo, foram roubados daqui, levados para lá. Aí o Thiago está aqui, levanta, olha o Thiago, olha o tamanho da mão de obra. Nossa mão de obra aqui, brincadeira. Thiago e a Diane, um casal muito querido, assim, que a gente tem uma história muito forte. Mas daí também vieram outros, né? Tá aqui, ó, se levanta aí a Daná e o nosso amigão ali, ó, tá todo mundo aqui, ó, estão aqui também. E a gente tá, assim, alegre demais, porque o Deus está contando essa história de família. E aí, Pedrão, o apóstolo Paulo também fala, assim, que ele queria reunir para que ele pudesse repartir um dom e para que ele pudesse ser consolado por uma fé mútua. O que é a fé mútua? Lá em Romanos 1,
ele fala dessa fé mútua, é a minha fé servindo você e você servindo com a sua fé a minha vida. Então Paulo fala assim, olha, a gente precisa encontrar esse lugar de fé mútua, e nós temos encontrado isso com vocês, cara. A gente recebeu da fé de vocês, do coração de vocês, mais uma vez aqui, esse grupo de louvor, né, derramando isso sobre as nossas vidas, e a gente tem desfrutado dessa fé mútua, cara. Então assim, não tem dádiva maior que Deus quer liberar sobre as nossas vidas do que alguém ter fé para falar amém para você. Alguém ter esse espírito de falar, meu irmão, estou com você, estamos juntos, somos diferentes, né, expressões diferentes, mas onde duas ou mais partes do corpo estão reunidas, a Bíblia fala que ali a presença de Deus se manifesta. Ali Cristo fala, ali nós somos transformados. E a gente, depois que conheceu vocês, a gente foi consolado, irmão. Consolado de ver, sabe, essa semelhança, essa dedicação, essa ousadia. Então eu também queria convidar vocês, o dia que vocês puderem, vão lá na Comunidade Voz. Eu estou vestido de Comunidade Voz aqui, ó. A última vez que eu fui lá, eu ganhei esse presente aqui. Vão lá, vai desfrutar de algo que Deus está movendo lá também, para que a gente possa ter uma noção de todo. Deus é o Deus que fala com a sua igreja, reunida em todas as partes aqui, mas quanto mais a gente movimenta para viver isso, mais vai fazendo sentido a nossa parte. Depois que eu conheci a Comunidade Voz, fez mais sentido ainda ser igreja aqui. Sabe, a gente se viu nesse todo, a gente viu, sabe, essa mente de Cristo falando com o corpo, movendo as partes do corpo. Então assim, meu irmão, só queria realmente enfatizar que a gente quer realmente continuar cooperando, usando a nossa fé em favor de vocês, viu? No que Deus, né, nos proporcionar, no que a gente puder, a gente quer dizer também que a gente é um com vocês, viu, pessoal? A Ellen não está aqui, depois a Ellen vai vir aqui no final também, né, o pessoal poder conhecer ela. E é isso. Tenho certeza que não vai ser a primeira vez, vocês vão ver esse pessoal aqui, né? A gente vai estar se unindo em outros propósitos também, que a gente já tem sonhado. E aí vou deixar você agora aí à vontade. Você pode falar até 1h, 2h, mas a gente vai embora meio-dia. A gente fala assim, sabe? Se você quiser continuar falando, pode falar. Vamos orar aqui rapidinho. Pai, muito obrigado, Senhor, porque realmente é o Senhor que nos uniu, o Senhor nos atraiu a esse momento. O Senhor quer falar através, Pai, da vida do Pedro, da casa do Pedro. O Senhor falou através dessas casas aqui, que expressarem em louvor e gratidão aquilo que o Senhor está falando nessa manhã. Então, que em nome de Jesus, Deus, a gente esteja mesmo sensíveis, com o coração realmente dilatado, Pai, para sermos conduzidos pelo Senhor a algo que vem da parte do Senhor. Que o Pedro realmente possa ter essa liberdade no Espírito, que ele se sinta mesmo, Pai, família, porque é isso que o Senhor quer nos aprofundar nessa manhã. A gente se sentir mais ainda família, mais ainda a mente de família, o coração de família, a motivação de família, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vou começar compartilhando algo com você que eu estava refletindo bastante sobre essa manhã e falar aqui, depois do Renan falar, para mim é um privilégio. Eu me sinto muito honrado de poder estar compartilhando algo com vocês aqui hoje, sabendo quem compartilha nesse ambiente, nesse lugar. Conhecendo um pouquinho da história de vocês nos últimos 2, 3 anos, eu me encanto com essa comunidade, com essa igreja, com o que vocês significam para a nossa cidade, assim como algumas outras igrejas, algumas outras comunidades, mas eu me encanto muito com a casinha e com a maneira como vocês governam dentro da comunidade, da maneira como vocês pensam para fora da igreja e não só evento para crente. Tudo isso é um grande encorajamento para mim. E hoje estar aqui e pensando naquilo que eu poderia compartilhar com você, eu vou dizer que foi bastante desafiador. Porque eu pensei, poxa, eu posso ir lá e talvez compartilhar de algumas coisas que eu mesmo tenho bebido da fonte, que é o Paulo Borges, ou até mesmo de outras oportunidades que eu tive de ouvir o Renan. Eu pensei, eu posso ir para lá e dar um jeitinho. E aí, durante as últimas 2, 3 semanas, o Senhor tem direcionado a minha leitura, os meus devocionais, os meus momentos com Deus para uma palavra que é paradoxal. E eu pensei, Senhor, numa igreja tão saudável e tão inteligente como a Casinha, eu acho que eu vou me permitir esse tempo junto com você, de nós refletirmos nas Escrituras sobre algo que é tão complexo. Eu vou falar, talvez, de uma das coisas mais difíceis de se falar na Bíblia. Não se preocupe, não vou falar sobre política, né?
Seria um tanto quanto difícil também, mas eu sei que é 8 de setembro, mas vou me abster desse assunto por hoje. Mas a ideia é, eu vou falar de algo muito difícil, eu vou falar sobre obediência. Obediência não é um tema muito fácil. Falar de obediência não é muito fácil. Obediência faz com que a gente já, de alguma maneira, a gente torce a cara. Primeira coisa que nós gostamos, sentimos o prazer na vida é o momento que nós nos emancipamos dos nossos pais. E a gente tem o primeiro sentimento de, agora eu sou livre. Agora eu mando em mim. Agora eu tomo as minhas decisões. Falar de obediência não é muito simples. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos chamados para a liberdade. No entanto, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então, é liberdade ou obediência? Existe alguma coisa no meio do caminho? O que é obediência? E a gente vai ler um texto junto, que está em 1 Coríntios, no capítulo 9, e a gente vai ler do versículo 16 ao versículo 27, que vai dizer assim. Essa passagem, então, do capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo escreve essa carta já a uma igreja que já tinha sido instalada, que já tinha dado seus primeiros passos, já estava mais ou menos 1 ano e meio de comunidade, quando Paulo fica lá. E quando Paulo fica lá, ele escolhe essa cidade porque existe uma razão específica. É uma cidade portuária, uma cidade que tem um grande centro econômico. E Paulo ele é muito estratégico, assim como uma casinha, no lugar onde ele decide se instalar e o lugar onde ele decide pregar o evangelho. Em um lugar estratégico, você consegue falar para cabeças pensantes, mentes que vão sair de Corinto e vão em direção a outros centros. E se essas pessoas aprendem a respeito do evangelho ali, elas levariam o evangelho para todos os lugares na terra. Então, Paulo, quando escreve essa carta, ele está escrevendo, sim, repreendendo uma igreja que dava os seus primeiros passos, e no capítulo 1 ao capítulo 4, ele está explorando basicamente a divisão. Porque como é os primeiros passos da igreja, havia uma certa competição por popularidade. Alguns a favor de Paulo, outros Apolo, outros Pedro. E Paulo vai dizer, olha, não é sobre quem é mais popular. É sobre aquele que todos nós servimos. É que o nome do Senhor seja glorificado. Depois do capítulo 5 ao capítulo 7, ele vai explorar a questão da imoralidade sexual. Por quê? Porque as pessoas, os cristãos daquela época, estavam frequentando templos gregos. E eles estavam negociando algo que era muito importante: o corpo. Então Paulo vai falar a respeito da moralidade que existe, sim, para um cristão. E do capítulo 8 ao capítulo 10, ele vai explorar uma questão muito interessante. Ele vai explorar alimentação. E aqui é interessante porque, como a gente está falando de um lugar, de um contexto local onde havia uma igreja emergente, a igreja primitiva nos seus primeiros passos, haviam também outras comunidades que cultuavam outros deuses, e nesse ambiente multicultural haviam trocas, e nessas trocas os cristãos estavam negociando aquilo que era inegociável. E da mesma maneira, eles estavam sendo religiosos com aquilo que não fazia o menor sentido. E uma dessas questões era a alimentação. Então pense que no contexto de sacrifícios de outros deuses, que diversas outras comunidades tinham, havia um contexto ali em que sobrava alimento desses sacrifícios. Então, havia a possibilidade do quê? Das pessoas comercializarem aquela carne que era de sacrifício, ou até mesmo receber de presente. E aí, nesse contexto, o que acontecia? Os cristãos começavam a se perguntar, e aí, a gente pode comer essa carne de sacrifício ou não? E aí, alguns cristãos diziam que podia, outros cristãos diziam que não podia. E aí Paulo vai e ele responde de uma maneira bem complexa. Ele vai dizer que depende. Como assim depende? Ele vai dizer, olha, se tem alguém que está vendo você se alimentar de carne de sacrifício, e isso for um impeditivo para o teu irmão
cultuar a Deus ou se relacionar com Deus, então não. Então não coma. E é isso... Paulo começa a falar de uma maneira muito difícil à igreja. Ele começa a falar para mentes pensantes, e é um desafio, porque, de alguma maneira, o que nós preferimos são instruções simples, comandos fáceis, que não nos façam pensar, mas que sejam, de alguma maneira, já digeridos para nós. E ele vai falar, depende. Por que ele está dizendo depende? Ele está dizendo depende porque, se por acaso não existe outro Deus senão o nosso Deus, e todos esses outros deuses são falsos deuses, vocês podem comer essa carne, porque esse sacrifício ele foi vão. E aí começa um paradoxo. Então, eu posso comer porque não vai me fazer mal o fato de ter sido sacrifício a outros deuses, mas ao mesmo tempo eu não devo comer porque o meu irmão está vendo eu comer e aquilo vai ferir ele. E aí Paulo começa a falar no capítulo 9 sobre alguns paradoxos da nossa vida cristã. Porque o que mais nós nos interessamos é o pode, não pode. E aí, eu posso, não posso? Devo, não devo? Crente pode ou não pode beber? Crente pode ou não pode ir para barzinho? Crente pode ou não pode fazer tatuagem? Essa ideia do pode, não pode, ela é uma ideia muito contemporânea. Porque ela é uma ideia de que nós, de alguma maneira, merecemos ter os nossos desejos atendidos. Isso é pós-iluminismo. No nosso tempo de hoje, existe esse questionamento. O que vale é o que te faz feliz. Um pensamento que é totalmente novo. E aí, para Paulo, a gente vai ver nesse texto que essa ideia de poder, não poder, querer, não querer, te faz feliz ou não te faz feliz, está em outro lugar essa discussão. E Paulo vai falar algumas coisas aqui que parecem controversas, porque quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para a mensagem da cruz, quando a gente olha para a graça do Senhor, e nós temos esse entendimento daquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas, que não existe nada que nos separa do Senhor, a gente começa a ter uma sensação tão boa e prazerosa de liberdade, de que nós podemos todas as coisas no Senhor. E aí quando a gente começa a falar de obediência, fica muito esquisito o papo. Essa é a razão pelo qual existem algumas outras palavras que nós encontramos para, de alguma maneira, comunicar esse ímpeto dentro de nós. Nós falamos muito sobre responsabilidade, o papel do cristão, o quanto ele deve se responsabilizar. Mas tem coisa que é difícil. Não dá para a gente sempre ter essa consciência de responsabilização. Às vezes, eu só não queria fazer. E aí vamos ver o que Paulo vai falar sobre isso. Versículo 16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Pois me é imposta a necessidade de pregar. Ele começa falando de uma imposição, que talvez não soe tão graciosa, e eu diria que é muito graciosa essa imposição, talvez não soe triunfalista. Essa ideia do triunfo sempre. E aí ele vai continuar dizendo assim, porque se prego... Desculpa, ainda no versículo 16. Aí ele vai falar a seguinte frase: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. A minha pergunta para você é, isso te soa de alguma maneira livre? Soa como uma prisão mesmo. Ai de mim! Ei, ai de mim se não pregar o evangelho. Mas é paradoxal, esse é o mesmo que disse que foi para a liberdade que ele nos libertou. E aí no versículo 17 ele vai dizer assim, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa, contudo, como prego por obrigação, tem alguma coisa acontecendo no coração de Paulo aqui. Estou simplesmente cumprindo
uma incumbência a mim confiada. Versículo 18. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresento gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Ele está falando de direitos ao pregá-lo, porque nesse contexto aqui, ele está dizendo que ele abre mão do direito de receber. Porque Paulo vai falar que o trabalhador é digno de seus salários. No entanto, Paulo está abrindo mão de receber salário na comunidade local, porque ele não quer ser visto como um mercenário. Então ele está falando assim, ó, eu abro mão do meu direito de receber salário, porque eu não quero que vocês me vejam como mercenário, porque se vocês me virem como mercenário, isso vai ser pedra de tropeço para o avanço do evangelho. Então ele fala assim, eu não vou receber. Então eu estou abrindo mão. Do que ele está falando? Ele está fazendo a mesma correlação com o alimento. O que vocês têm que pensar, se vocês devem ou não devem se alimentar de carne de sacrifício vocês estão dispostos a abrir mão de comer, abrir mão de se saciar com algo que é prazeroso, para que o evangelho seja anunciado? Percebe? Essa é a correlação que ele está fazendo. E aí no versículo 19, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. E aqui ele não responde nada. Embora eu seja livre, fiz-me escravo, qual que é a lógica por trás disso? Então, você é livre ou escravo, Paulo? Para ganhar o maior número possível de pessoas. Versículo 20, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Versículo 21, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Versículo 22. Para os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Versículo 23. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentro de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Olha só. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. De novo ele está falando de uma submissão. Se submetem a um treinamento rigoroso. Ele está falando de um treinamento onde existe disciplina, abrir mão. Existe treinamento, existe abrir mão. Isso é a vida de um atleta. Que eu, pelo meu corpo, vocês percebem que não sou muito. Mas tem um irmão muito atlético. Por dentro, no espírito. Mas eu tenho um irmão muito atleta, muito atlético. E é fantástico ver o quanto ele abre mão. Eu já não sou tão bom nisso. Versículo 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eu não abro mão do que eu abro mão sem saber para onde eu estou indo. E não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que ele está querendo dizer no fim? Eu faço o que eu faço, e no fim estou comprometido com o anunciar do evangelho, até o fim, para que você, olhando para mim, veja um testemunho contínuo, para que no fim, se por acaso eu for reprovado, você não desqualificar tudo aquilo que eu falei. É isso que Paulo está dizendo. E essa mensagem, eu falei que ela era controversa, eu falei que ela era difícil da gente digerir. Porque quando a gente fala de graça, nós falamos de uma liberdade, nós falamos de um estado de mente, nós falamos sobre uma posição livre, que muitas vezes é associada à inoperância, à ausência de movimento. Eu sou livre, então porque sou livre não preciso fazer nada. E de fato, tudo que nós temos e fazemos não é porque nós merecemos,
mas é porque o Senhor comprou na cruz. De fato, não existe nada na nossa vida que vá ser maior do que aquilo que o Senhor confiou ao seu Filho para morrer na cruz e pagar tudo que precisava ser pago por nós. Gente, é paradoxal, porque não existe nada que eu e você possa fazer, mas ainda assim é esperado que nós façamos algo. É esperado que a gente faça algo. E é muito interessante porque dentro desse contexto de obediência, eu vou trazer 3 pontos aqui junto com você, mas o primeiro ponto que eu quero trazer é uma história de uma situação que aconteceu comigo, e depois conversando com um pastor amigo, ele contou uma história dele também. Nós começamos a nossa comunidade há mais ou menos 8 anos atrás, no cinema. Eu tinha 24 anos, muito jovem, muito irresponsável, muito incapacitado. Se perguntarem como nós conseguimos chegar na nossa comunidade, onde nós estamos hoje, eu diria que eu não tenho a menor ideia. Se não fosse a graça do Senhor, eu não tenho a menor condição de ter carregado a igreja até onde ela está. Tudo foi graças ao Senhor. Nós somos um milagre como comunidade. Nós somos, de fato, uma expressão de que o Senhor usa os improváveis. Essa é a nossa comunidade. E é interessante que nós sempre nos colocamos em lugares muito desconfortáveis. Então a gente tinha lá o nosso cinema, em que nós fazíamos cultos, nos reuníamos em muitas pessoas, e aí chegou dentro desse ambiente, né, de comunidade, começaram a surgir algumas necessidades. Nós queríamos ter um lugar para a gente poder se reunir durante a semana, nós queríamos ter um lugar onde a gente pudesse ter um ambiente melhor para as crianças. E aí começaram as discussões. E aí, vamos alugar um lugar? Não vamos alugar um lugar? Vamos ter o nosso próprio espaço? E aí a gente começou a procurou, demoraram anos, achamos um lugar. Fomos e abrimos o nosso segundo campus, nosso segundo lugar. E aí eu gosto muito de como as pessoas fazem a leitura dos momentos e das circunstâncias. E foi muito desafiador. Foi muito desafiador a gente conseguir ter o nosso segundo lugar. E aí, junto com esse nosso segundo lugar, veio dentro de nós um desejo muito grande de nós realizarmos um culto, um momento de evangelismo que fosse para além do nosso ambiente de igreja, que fosse para a cidade. Então, nós decidimos fazer um culto, um grande culto no multiuso, um lugar que tem mais de 800 lugares, e a gente começou a desejar por aquilo e fizemos o culto. E eu acho muito legal que em algumas conversas que eu ia tendo durante essa caminhada, essa jornada, tinha sempre alguém que olhava pra gente, olhava para essas tomadas de decisão e falava assim: mas eles gostam mesmo. Eles gostam de fazer esses cultos. E aí eu comecei a analisar aquela situação. E eu fiquei pensando, né? O quanto de esforço a gente teve que despender para a gente poder realizar um momento como aquele de um culto no multiuso. Ou o quanto de esforço a gente teve que investir para a gente poder ter o nosso próprio espaço. Que parece tão simples. Eu fui até uma igreja, parece tão fácil olhar para essa igreja linda, para esse auditório aqui e falar: eu tenho um lugar para vir. Parece tão simples. Mas o Renan gosta. Não, mas a Lidinha gosta de igreja. E aí eu compartilhava com um pastor amigo essa história, e ele me falou assim: sabe que aconteceu uma coisa parecida comigo? Eu fui até o sertão fazer missão. Cheguei lá no sertão, tive que comer dobradinha, passei mal, dormi em travesseiro que tinha dormido 4 caminhoneiros antes de mim na pousada. E aí quando eu voltei para minha cidade, fui conversar com um amigo e ele falou assim: mas tu gosta de fazer missão no sertão, né? Mas gosta, né? Eu não sei o que acontece com as pessoas
como se elas olhassem para figuras de pessoas que têm um desejo em anunciar o evangelho, como se a gente não fosse legal das ideias de fato, né? Como assim eu gosto? Eu gosto de deixar minha família? Como assim eu gosto? Eu gosto de deixar de viajar num fim de semana? Como assim eu gosto? O que tu quer dizer com eu gosto? Eu gosto de investir meu tempo numa carreira profissional para investir a minha vida na comunidade? Como assim eu gosto? Percebe? Por que existe essa ótica do eu gosto a partir do olhar do outro? Porque se você faz e você gosta, eu não preciso ser responsável em fazer aquilo que eu não gosto. Começou a despertar um conflito em mim. Como assim eu gosto? Sou só eu que gosto, então? Sou só eu que gosto de não ter fim de semana? De ter que organizar a agenda para ir para a praia? De ter que organizar a agenda perfeitamente para poder fazer um passeio em família? De ter que me desdobrar para poder estar numa agenda ou outra no aniversário de um amigo? Porque eu tenho um compromisso. Como assim eu gosto? A ideia do eu gosto é uma ideia contemporânea. É uma ideia mundana, é uma ideia nova. Eu gosto. Eu faço porque eu gosto. Percebe, meu irmão? Eu não estou aqui querendo dizer para você que a vida do cristão é desgostosa, tá? Então, eu não estou querendo dizer aqui que a vida do crente ela é amarga. Não existe nada melhor do que nós vivermos a vida cientes do propósito que o Senhor nos confiou. Mas o que eu quero trazer a reflexão nesse momento, com você, numa conversa inteligente, sem tentar fazer você negociar a tua teologia, de que sim, não existe nada melhor do que o Evangelho, e que dentro do Evangelho existe somente um sentimento que jorra da gente de liberdade, porque um dia fomos escravos do pecado, mas quando nós conhecemos Jesus, somos livres. Mas qual que é o fruto dessa liberdade no teu coração? Qual que é o fruto dessa liberdade no teu coração? E o primeiro ponto que eu quero trabalhar um pouquinho junto com você aqui é por que é tão difícil? Por que obedecer parece ruim? Por que obedecer parece ruim? É claro que obedecer é o tipo de palavra que nós evitamos, porque ela pode ser muito mal utilizada em ambientes como esse de igreja. Já falta 18 já, hein? Tem que correr aqui. Obedecer foi uma palavra usada de maneira muito errada. Obedecer foi utilizado numa relação entre irmãos que nunca deveria existir. A relação de obediência não é minha para com você, não é sua para comigo. Por isso que Paulo vai dizer: eu sou livre de todos. O que isso quer dizer, meu irmão? Quer dizer que não existe nenhuma troca entre eu e você que vá haver débito. Nenhuma troca entre eu e você vai haver débito. O que isso quer dizer? Que você pode chegar nessa igreja destruído, assim como muitas pessoas chegam, com o teu coração quebrado, com as tuas emoções disfuncionais. E essa igreja acolher você, cuidar de você, pastorear a tua vida, te colocar em uma outra fase, uma outra estação, e ainda assim não existe um pastor nesse ambiente que vai poder cobrar de você algo. Porque tudo que nós fazemos porque recebemos de graça. E aí começa esse lugar meio cinza no ambiente de igreja. Porque as relações, elas começam a ter um teor de débito. Ah, você está aqui, mas como é que você vai sair dessa igreja? Como é que você vai sair daqui se foi aqui que você encontrou teu trabalho? Se foi aqui que você casou? Se foi aqui que você fez isso? Como é que você vai fazer isso com a gente? Como é que você vai sair agora? Essa é uma relação de débito que Paulo está dizendo: eu sou livre disso. Sou livre de vocês. Sou livre de todos.
Percebe que a razão pelo qual nós temos problemas com obediência é porque quando nós falamos de obediência, nós imputamos essa palavra um significado pejorativo que é um débito entre a gente. Você não precisa obedecer a pastor nenhum. Nem eu, nem o Renan. Eu imagino que não, né, Renan? Nenhum pastor. A nossa obediência, ela precisava ser clara. Porque nós prestamos conta a um só Deus. Por que obedecer parece tão ruim? Sabe por que obedecer parece ruim? Porque obedecer é o tipo de palavra que vai direto no teu ego, na tua vaidade. Porque se eu tenho que obedecer, eu tenho que, de alguma maneira, desfazer ou não fazer aquilo que eu gostaria de fazer. É um conflito interno? E essa é a razão pelo qual a palavra vai dizer que nós não temos mais um coração de pedra, mas agora de carne, nós somos transformados. O Senhor transformou o nosso querer. Mas de novo é paradoxal. A vida do crente, ela navega por esse ambiente é quase uma dicotomia mesmo. Por que obedecer parece ruim? Lembra, quando você era criança, talvez você não lembre exatamente como era, mas tendo um filho hoje de 4 anos, uma filha de 4 anos e um filho de 2, uma coisa que eu sei uma coisa que eles não gostam é obedecer. A gente começou a aprender a negociar com criança, já pra gente não se frustrar com o fato que eles não obedecem a gente. A gente começou a negociar, porque o ser humano ele não quer. Não, como assim? Ela tem 4 anos. E eu tento falar, faz isso. Ela me olha assim, ué, você manda em mim então? Eu fico pensando, não é possível que eu faço tudo isso que eu fiz pra você e ainda assim tu não faz o que eu tô mandando. É uma frustração nossa. Mas ela já dá os seus primeiros passos. Qual que é? Eu quero fazer o que eu quero fazer. Vem o início da fase jovem, adolescente, e tudo que a gente quer é sair de casa. A gente quer sair de casa para ser livre. A gente quer sair de casa para não precisar obedecer mais ninguém. Essa ideia de ser subjugado é uma ideia pejorativa. É uma ideia que é conflituosa. Mas ainda assim, Paulo vai falar sobre ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Não está muito triunfalista, não é? Não parece muito legal. Meu segundo ponto é: embora seja livre, fiz-me escravo de todos. Embora livre, fiz-me escravo de todos. Aqui a gente chega num ponto desse texto que é fantástico, que é quem em sã consciência, ao ser livre, fala assim, não, eu vou voltar a ser escravo. Gálatas 5:1 vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha como não tem resposta pronta. Olha como não existe resposta pronta pra gente. E a vida do crente é sim uma vida de discernimento. Uma vida onde nós precisamos pensar. Embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Percebe, aqui eu quero entrar num ponto que é uma obediência cega. Ela pode ser muito... Ela pode ser detrator na tua vida. O que eu quero dizer com isso? Pode fazer muito mal também você ser obediente. Os fariseus eram obedientes.
Os fariseus eram obedientes, eles cumpriram a lei. Mas eles caminhavam em obediência, sem discernimento, sem revelação. Caminhar cegamente em obediência pode ser ruim para você. O que eu estou querendo dizer com isso? Fazer parte de um ambiente onde todos obedecem e não pensam. Não sei você, mas eu já fiz parte de ambientes como esse, onde existiam regras. E a regra ela é boa, a regra é pedagógica. Quem tem filho em casa sabe que a regra é pedagógica, a regra ensina. A gente precisa ter um ambiente de regras. Mas a regra ela existe até o momento onde nós pensamos. Para que a regra funciona? Ela funciona para nos ensinar até o momento em que nós decidimos de maneira voluntária escolher. Olha só que paradoxal. O Senhor nos liberta para nos fazer então escravos. Mas agora, de maneira voluntária. Pensa Jesus. Não, pensa Paulo, imagina Paulo. As pessoas olhando para Paulo e Paulo falando assim, contando da sua jornada, das suas aventuras em Malta, em como ele foi parar lá náufrago, e foi picado por uma víbora, mas ainda assim sobreviveu, e as pessoas olhando para Paulo falam assim, mas ele gosta, né? Paulo é aventureiro, não podia haver um problema que já, é meu. Imagina as pessoas falando sobre Jesus, olha só, saiu aí pregando durante 3 anos, fugindo. Mas Jesus, que ele gosta, Nada mais distante da verdade. Jesus, no seu último momento, que ele vai dizer, Pai, se der, se for possível, se de alguma maneira, tira de mim. Jesus, no seu último momento, foi obediente. O Filho de Deus obedeceu. Embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. É claro que essa reflexão que Paulo está trazendo é mais uma vez a respeito da comida, é a respeito de carne de sacrifício. O que ele quer dizer com isso? Embora você seja livre para comer a carne, escolha ser escravo do teu irmão e não coma a carne se ele te ver comer a carne vai fazer mal para ele. Mas isso não está muito na moda. Não é muito contemporâneo se fazer escravo do outro, abrir mão para o outro. Agir com responsabilidade. Não, eu sou responsável pela maneira como você se sente. Isso não está muito na moda. Sabe o que está na moda? O importante é ser feliz. Se te faz feliz, vai lá e faz. E eu vou caminhar para o meu último ponto. Não corro como quem corre sem alvo. Não corro como quem corre sem alvo. Aqui, no fim desse texto, ele vai concluir o pensamento. Então, primeiro ele vai dizer que ele escolhe obedecer, ele escolhe viver uma vida em que o evangelho está em primeiro lugar. Depois ele diz que ele se faz escravo do outro, de maneira voluntária, apesar de livre. E aí no fim ele vai dizer assim, mas eu faço essas coisas, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não faço essas coisas, eu não abro mão. E olha como isso é interessante. Porque ele usa o exemplo de um atleta que ele vê nas Olimpíadas, lá em Roma. E ele usa esse exemplo e essa reflexão porque ele vê que os atletas abrem muito mão. Só que ele fala assim, mas não se preocupa, porque eu não estou abrindo mão do que eu abro mão, eu não me faço escravo
de todos, apesar de ser livre, eu não abro mão das minhas refeições, eu não abro mão do que eu sou em vão. Eu não estou abrindo mão em vão. Eu corro como quem corre com um alvo. Com um alvo. Ele sabe o fim da sua obediência. Ele sabe qual que é o resultado da sua obediência. Ele sabe que o fim da obediência dele é no evangelho sendo anunciado e pessoas sendo transformadas e tendo suas vidas transformadas. Percebe? A gente precisa parar de olhar para a vida com o desejo de encontrar um lugar em que nós tenhamos os nossos desejos saciados. A gente precisa parar de procurar no Evangelho uma fórmula para, de alguma maneira, eu ter as minhas carências atendidas. Não. Encontrando propósito no Evangelho, encontrando uma razão para viver na mensagem da cruz, eu encontro uma maneira para viver a vida de maneira escrava. Meu irmão, é tão paradoxal e é tão complexo falar disso, porque eu não quero que você saia daqui com algum tipo de jugo imputado à sua vida, com algum tipo de sentimento de que você tem culpa ou algum débito. Não, pelo contrário. Eu quero que você reflita aonde o Evangelho tem te levado. E para que tipo de desejo? Qual que é o fruto do Evangelho na tua vida? Qual que é o fruto do Evangelho da tua vida? O fruto do Evangelho da tua vida é o quê? É você se sentir bem quando senta na mesa e come carne de sacrifício, independente do olhar do outro, ou o Evangelho imputa em você responsabilidade sobre aquilo que o teu irmão pensa daquilo que você faz. Eu escolho me fazer escravo. Não corro como quem corre sem alvo, mas nós fazemos o que fazemos, porque nós conseguimos olhar para trás e ver que o Senhor perdoou todos os nossos pecados. O meu desafio para mim e para você, meu desafio para a gente, é que nós não sejamos religiosos. Que nós não sejamos religiosos na nossa obediência. Por que você faz? Por que você faz, sei lá? Por que você não bebe, sei lá, se esse fosse o exemplo? E aí, crente pode ou não pode beber, meu irmão? A resposta é simples, depende. Que mesa que você tá? Quem que tá sentado nela? O que vão pensar quando você beber? E aí, crente pode ou não pode ir pro barzinho? E aí? Pode ou não? Depende. Com quem que você tá? E aí, crente pode ou não pode fazer tatuagem? E aí? Pode ou não pode? E aí, crente pode... Não tem resposta pronta. Não adianta você ser religioso, obediente, mas religioso. Nós precisamos ser obedientes à missão que o Senhor nos confiou, de que apesar dos nossos desejos, apesar das nossas vontades, eu escolho me fazer escravo do outro. Assim como o Senhor morreu por nós, nós escolhemos de maneira gratuita morrer pelo outro. Isso é uma vida que anuncia o Evangelho, de maneira viva, de maneira transformadora. Você quer ver a tua família transformada? Você quer ver a tua família, o teu bairro, o teu ambiente, o lugar onde você faz parte transformado? Escolha viver escravo. De novo, eu sei que é paradoxal, porque tudo que a gente fala é que na cruz o que existe é liberdade, então eu não estou imputando em você. Eu não estou imputando em você uma culpa. O que eu estou tentando dizer para você é: ei, analisa o teu desejo, analisa a tua vontade, porque o que eu posso garantir para você é que o Renan, a Lidinha, o
Carlão, o João, o Eduardo, o Ivan, eles não estão fazendo igreja porque, mas é que eles gostam de fazer igreja. Meu irmão, todo crente tem uma coisa melhor para fazer. Mas é que aquela irmã, ela gosta de receber as pessoas na casa dela, na quarta-feira, no pequeno grupo. Essa ideia do gostar é uma ideia que a gente precisa começar a se desvincular. A Olivia, minha filha de 4 anos, ela tem que escovar os dentes à força. E para garantir que ela vai escovar os dentes, a gente bota uma pasta de dente que tem sabor. Eu escovo os dentes porque tem que escovar, porque eu não quero perder os dentes da boca. Olha só. A criança precisa de sabor para fazer aquilo que precisa ser feito. O adulto faz porque é aquilo que precisa ser feito. O sabor ele não precisa estar necessariamente associado. Então esse é meu questionamento para você hoje. É para a liberdade que Ele nos libertou. Não se submetam mais. Permaneçam firmes, livres. E na liberdade que vocês têm, escolham ser escravos uns dos outros. Amém? Obrigado, igreja. É isso. E aí, Renan, o que eu faço agora? Bom demais, gente. Pedro deu azar hoje, porque hoje foi o único dia que tinha um reloginho ali que o Renan disse que tinha que terminar meio-dia. Nunca aconteceu isso antes. Nunca aconteceu. Sempre a gente foi meio elástico com o tempo aqui. Mas é bom pra gente ir aprendendo a fazer isso também aqui. Começou ensinando a gente que dá pra finalizar no horário. Boa. É isso aí. Gente, muito bom, tô muito alegre. A gente tem uns recadinhos antes de a gente estar encerrando aí. Primeiro, queria dizer assim que teve uma partezinha do versículo ali que me tocou muito. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. Essa entrou assim com uma espada. Porque é verdade. A gente não quer. No meu caso, né? Às vezes tem gente que gosta. Mas assim, essa exposição de estar aqui, né? E se expor, para mim é um sacrifício muito grande. Mas eu tenho isso dentro de mim. E sempre tive. Desde novo. Ai de mim. Eu não tenho como ir para outro caminho. Se Deus me chamou para isso, como que eu vou dizer não? Né? E se Ele me deu, né, o dom de poder pregar e compartilhar algo que vem dEle, como que eu vou reter isso? Né? Isso deveria se aplicar a todas as áreas da nossa vida. Isso deveria se aplicar na minha relação com os meus filhos, isso deveria se aplicar na minha relação com a minha esposa, deveria se aplicar na relação com a minha comunidade, no meu trabalho. Né? Porque a maioria das vezes a gente não quer. Mas ai de nós, né, se a gente não cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. E de fato é isso que nos dá alegria, no fim das contas é isso que nos dá, sabe, contentamento, satisfação. Né? Então essa palavra me abençoou muito. E a gente queria só finalizar dando alguns recadinhos, né? A gente tem aí essa semana temos reunião de homens aqui na igreja. Toda quarta-feira, aliás, a cada 15 dias a gente tem a reunião aqui às 8 horas. Né? E a gente intercala com os pequenos grupos nas regiões. Né? Então, se você quiser saber mais informações, me procura no final do culto. Eu direciono você aí para os contatos, para entrar no grupo, enfim, participar. A gente tem também a reunião de mulheres, que eu não sei quando vai ser a próxima. Amor. Aí, ó. Sábado que vem, às 14 horas? 15 horas aqui na igreja. Uma reunião que começou, é uma reunião de mães, mas assim, é uma reunião de mulheres, né? Então tem sido um tempo muito bom também. E a gente também tem o nosso tempo aí de oferta, de generosidade, né? E eu queria que você tirasse esse momento, né? Para participar aí da nossa comunidade, daquilo que Deus está fazendo. Porque, às vezes, esse dinheiro que a gente está investindo aqui, a gente também não gosta de investir. Tem tanta coisa que a gente pode investir, né, na nossa família, né, na nossa casa, nas nossas coisas, numa viagem. Mas é também, né, um sacrifício que a gente faz em favor dos irmãos. A gente só poderia estar aqui desfrutando desse tempo,
A gente só poderia estar desfrutando dos projetos que Deus tem para essa cidade, porque existe gente, a família de Deus é generosa e participa daquilo que Deus está fazendo nessa terra. Então não deixe de participar, está aqui o QR Code. Lá atrás tem o baúzinho preto lá, você também, se você tiver em dinheiro, você pode colocar o seu dinheiro lá, mas não fique de fora, porque isso é compartilhar aquilo que Deus tem nos dado, é bênção de Deus, tá bom, gente? Eu queria chamar, tem 2 mulheres aqui super especiais que querem dar uns recadinhos também. Quem que começa? Vamos lá, Yacine. Vamos lá, recados. Eu quero passar para os irmãos aqui que a Cris me pediu, ela não pôde estar aqui, pediu para mim repassar para vocês que dia 5 de outubro vamos ter o trabalho com a comunidade do Morro, né, com as crianças. E são 70 crianças que vão estar aqui. E você pode ajudar, né? Ajudar a contribuir, a estar aqui quem tem algum talento, né, para estar junto com as crianças. Vão ser 70 crianças e a gente está tentando aí arrecadar, como toda vez é feito, né? Se você tem no seu coração aí para poder contribuir, aí pode usar o Pix da igreja, né? E colocar 01 no final, com o valor que você quiser, né? E são 40 bolas de futebol, 9 bonecas e 21 garrafinhas para as meninas. Então, contamos com cada um dos irmãos para a gente poder fazer um trabalho maravilhoso nesse dia, tá? Quem que é a próxima? A Leidmar, o João disse que eu tinha que dar um recado para você ser breve. Eu tô tremendo aqui, eu fico muito nervosa. Eu quero dar o aviso no meio do culto. Esse negócio de dar aviso no final do culto não rola, tá? Para mim não rola, mas eu vou me esforçar. Pessoal, o meu aviso é o seguinte, semana passada não dei o aviso porque, nossa, foi show demais, né? Hoje também tá difícil, depois de tudo que a gente ouviu aqui. Daí eu venho falar de uma coisa que parece que não é tão espiritual assim, né? Porque é o pôr a mão na massa. Mas não existe nada, ou existe algo tão especial e tão espiritual como colocar a mesa do café da manhã para os nossos irmãos, né? E é disso que eu venho falar. Eu vou falar rapidinho, repetir para quem não estava aqui, no primeiro aviso que eu dei. Quando eu cheguei na casinha, que eu não vinha, né? Quando fui chegando, eu achei que tudo aqui acontecia assim, aconteceu. E chegou, e o café está pronto, e a parede subiu, e fez mais um pedaço de casinha, né? Eu tinha uma impressão, e não estou brincando, é verdade. E isso que as filhas já estavam participando aqui, eu não sei se foi uma tática para me engatar para cá, né? Eu digo, é aqui que o lugar anda de boa, né? É aqui que eu vou me encostar. Não, brincadeira, porque eu adoro trabalhar em igreja, sempre gostei. Tenho 40 anos de convertida, e se tem lugar que eu amo, eu gosto mesmo, é de estar na igreja. Então, eu sempre fui disponível. Só que aqui eu vim e achei que não, que as coisas aconteciam num piscar de olhos. Depois eu fui como é que é quando a gente entra mais assim, né? Me envolvendo e vi que não, que as coisas precisam ser feitas. E chegamos num ponto que eu estou aqui me oferecendo para coordenar o café da manhã. O meu aviso é o seguinte, nós temos assim para 4, 5 domingos, que daí você faz uma vez por mês. Se nós tivermos mais voluntários, você vai fazer uma vez cada 2 meses. Então é assim, ó, você tem alguém, um casal de amigos, mulheres, homens solteiros, jovens, adolescentes, você quer formar um grupinho, quer vir ajudar, ou você é sozinho e quer vir ajudar para fazer o café da manhã, venha falar comigo. É esse o grande recado. Mas venha, porque agora em setembro nós vamos avisar, tem mais um aviso ou só que eu vou dar aqui, depois acabou. E nós vamos montar equipes novas. Então apresse-se, fale comigo, vem trabalhar com a gente, vai ser bem legal. Não sou nada rígida. Vocês já sabem, né? Não pode mentir. Eu sou rígida, mas é com firmeza e ternura. Entendeu? Para a coisa funcionar e ficar muito legal. Todo mundo vai chegar aqui e vai dizer, nossa, melhorou, tá ótimo, não falta ninguém. E todo mundo vai começar a chegar aqui 10 da manhã, porque o café vai estar pronto, e 10h30 vai começar o culto. E não vão passar do meio-dia. Amém, né, Pedrão? Deus é Pai. Vamos lá, eu já vou largar.
Outro aviso me pediram, agora não é o meu aviso, me pediram, a Kênia me pediu, que a Marga pediu para avisar que toda quarta-feira, lá na casinha, está acontecendo a reunião de mulheres. A casinha é onde a casinha começou. Quem não sabe, fala contigo depois, tá? Perguntem as coisas, né? Que tem que explicar. Gente, tá, de boa, vamos lá. Quartas-feiras, às 3h30 da tarde, na casinha, onde a casinha começou, e por isso ela tem esse nome, ali em Santo Antônio de Lisboa. Toda quarta-feira tem reunião de mulheres. É uma bênção. Oração, palavra, música. Tá satisfeito agora? Obrigado, Leide. Não, só para deixar claro que não fui eu, foi o João, tá? Que faleceu. Gente, último aviso agora. Dia 14/9, no sábado, vai ter o segundo encontro de jovens. E vai ser uma bênção, tenho certeza disso. Então, se você conhece algum jovem, alguém que possa estar interessado, fala comigo, com o Damasceno ou com a Pri, que a gente vai estar passando todas as informações, tá bom? Gente, vou deixar vocês terminar com mais uma. Agradecer essa comunhão gostosa, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, que você possa desfrutar de toda essa obediência que a gente aprendeu aqui hoje, tá bom? Um abraço, valeu. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto de ti, Senhor, dai-me um novo coração. Cante ele. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus. Encerrado. Liberados, galera. Deus abençoe.